Primeiramente, como o Valêncio falou, meu nome é Leonardo Rosa, eu sou Project Procurement Manager na Tecnip FMC, atuo no mercado de petróleo e gás desde 2008 e como gerente de Procurement Supply Chain em projetos de petróleo e gás desde 2011. Então, tem um pouquinho de bagagem aí de muitas coisas que têm ocorrido no nosso setor de petróleo e gás já há um bom tempo. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E hoje a gente vai falar dessa ferramenta tão importante para nós, profissionais de compras, na área não só de projetos, mas também na área de custo, redução de custo e conquista de saving. Então, a utilização realmente de ferramentas que a gente aprende na sala de aula, eu quero provar para vocês que é realmente fundamental para o nosso sucesso profissional. Então, o objetivo do bate-papo de hoje, nessa próxima meia hora, é apresentar para vocês um estudo de caso, vida real, de utilização do shoot cost, da ferramenta do shoot cost, entre outras, né? Num projeto de EPCI, que a gente chama de Engineering, Procurement, Construction and Installation, no setor de petróleo e gás. Inicialmente, é muito importante dizer para vocês que algumas informações vão precisar ficar sigilosas, né? E a gente precisa respeitar isso, como o nome do cliente, o nome dos fornecedores envolvidos e os valores também tramitados durante essa negociação. Porém, isso não vai deixar de tornar a nossa apresentação rica de informação e valorosa para vocês e para a carreira de vocês. E eu espero, depois dessa apresentação, poder estar respondendo as dúvidas que vocês possam ter. Beleza? Então, vou apresentar para vocês o trabalho que foi realizado e o resultado obtido com essas ferramentas de compras, tá bom? Logicamente, aquilo que a gente aprende na sala de aula, lá na Live Universo, por exemplo, onde eu sou professor dos cursos de MBA de Gestão e Suprimentos e Gestão de Logística e Supply Chain aqui no campus do Rio de Janeiro. E a gente fala muito sobre shoot cost e quanto efetiva é essa ferramenta. Eu vou apresentar para vocês exatamente o que sai da sala de aula e vem para a vida real. Então vamos lá. Primeiramente, um contexto histórico para vocês. Esse trabalho aconteceu no ano de 2019, porém o contexto começa em 2018. A nossa companhia, a Tecnip FMC, conquistou um excelente projeto, um grande projeto, na verdade, o primeiro projeto da retomada dos projetos do pré-sal brasileiro, e a gente entregou uma proposta e foi vencedor dessa concorrência junto ao nosso cliente em agosto de 2018. Porém, a aquisição desse equipamento que a gente vai falar hoje ocorreu um ano e 2 meses depois. Ou seja, o primeiro tópico que eu trago para vocês aqui nesse contexto histórico é que houve uma flutuação dos valores muito grande nesse período. A gente está falando de 2018 para 2019, uma mudança na política brasileira, por exemplo, um impacto muito grande na parte econômica do Brasil e geopoliticamente também. Então, o primeiro tópico, para vocês contextualizarem o que aconteceu nesse período, é o impacto de um ano e 2 meses na flutuação dos valores. Em seguida, também a flutuação das moedas, ou seja, muito daquilo que a gente compra no mercado óleo e gás é importado e parte desse equipamento também ele é estrangeiro, é comprado lá fora e é manufaturado aqui no Brasil. Então, o segundo tópico aí é a flutuação do câmbio. O terceiro, tão importante quanto os outros, é a flutuação do barril, do valor do barril do petróleo. E que isso tem impacto direto aqui nas políticas comerciais de petróleo no Brasil e diretamente nos projetos que a gente faz com nossos clientes, as operadoras de óleo e gás. O quarto ponto é a escassez de fornecedores no Brasil, devido às crises no ramo de petróleo de 2015, que depois veio se confirmar também em final de 19, entrando em 20, com todo o contexto geopolítico dos Emirados Árabes e Rússia, a gente teve uma escassez de fornecedores a partir do ano de 2018 e 2019. Então, o número de fornecedores aptos e qualificados para fabricar os equipamentos e vender os equipamentos para nós, EPCistas, diminuiu bastante. Além disso, o quinto ponto que eu coloco para vocês são os riscos de fazer um trabalho de exploração e produção em uma área tão difícil acesso como é o pré-sal brasileiro, ainda mais no campo de Libra, um campo recém-descoberto e recém-explorado e com produção bem no início. Então, o risco operacional é muito grande devido às várias incógnitas que a gente encontra por lá e vai encontrando ao longo do projeto, nós e a operadora.
E além disso, e também muito importante, são todos os avanços tecnológicos que são necessários para a gente fazer os nossos projetos acontecerem. Eles não ficam limitados a tudo aquilo que a gente descobriu antes do projeto. Vários avanços são necessários ao longo do projeto para que a gente possa realmente entregar o projeto ao final de um período de 2 a 3 anos, que é mais ou menos o que dura o projeto EPCI, para entregar para uma operadora com todos os campos de petróleo operando, é mais ou menos esse período, e todos os avanços tecnológicos nesse período precisam ser analisados e umas vezes até colocados em prática em cima da hora, porque realmente pode trazer para a gente resultados interessantes. São 6 aspectos importantes para vocês: flutuação dos valores, flutuação do câmbio, flutuação do valor do barril do petróleo, escassez de fornecedores locais, riscos iminentes numa operação de exploração e produção no pré-sal brasileiro a 3.000 metros de profundidade de lâmina d'água, e as inovações tecnológicas vão acontecendo ao longo do período do projeto e precisam ser incorporadas. Então, para a gente vencer esse desafio, todos esses desafios que eu coloquei para vocês, a empresa resolveu montar uma equipe multidisciplinar, formada basicamente por 4 setores interessados: a engenharia de produto, que conhece muito bem aquilo que a gente precisa adquirir junto ao mercado para entregar para o nosso cliente, para o operador de petróleo e gás; a área de planejamento, que conhece muito bem de como é que funciona a fabricação dos equipamentos; nós, da área de suprimentos, junto ao mercado fornecedor; e, logicamente, a área de gerenciamento de projetos, que é ela que faz esse negócio acontecer junto ao nosso cliente, para que a gente pudesse fazer o quê? Reduzir ao máximo o custo na aquisição de equipamentos submarinos, devido a toda a flutuação de câmbio de valores, de escassez de mercado também, que a gente encontrou após 1 ano e 2 meses de entrega da concorrência e praticamente 8 meses depois da assinatura do contrato. A gente assinou o contrato em janeiro de 2019 e fomos trabalhar em cima desses equipamentos em setembro, outubro do mesmo ano. Tá bom, pessoal? Então, existe uma flutuação muito grande desde a ocasião que a gente entrega a proposta para o nosso cliente até a assinatura efetiva do contrato e realmente aquilo que a gente vai comprar lá na frente. Então, todos esses riscos foram levantados, só que a gente foi surpreendido com muitas inconsistências no mercado de óleo e gás, no mercado nacional principalmente. Então, o que a gente fez? A gente escolheu um equipamento, o primeiro equipamento que a gente precisava adquirir, para a gente começar a fazer esse estudo multidisciplinar, com as 4 áreas que eu coloquei para vocês. E o primeiro equipamento de estudo realmente é um equipamento que a gente desconhecia a sua fabricação. Nós nunca tínhamos adquirido um equipamento como esse no mercado, já tínhamos adquirido algo similar, mas não exatamente esse. Nós nunca tínhamos fabricado internamente esse tipo de equipamento, fabricamos equipamentos similares, mas não exatamente igual, mas de dimensões totalmente diferentes. Esse equipamento é realmente totalmente diferente daquilo que a gente já tinha fabricado internamente em termos de dimensões, e a gente precisava dissecar esse equipamento para entender como é que ele é fabricado e como é que a gente poderia interferir em todos os pontos de fabricação desse equipamento para trazer realmente, fazer exatamente um estudo de caso e trazer a redução de custo que a gente esperava. Então, para vocês terem ideia de dimensões de um equipamento como esse, se vocês estão achando que é do tamanho de uma caneta, por exemplo, não. Tamanho de um celular, também não. Então, vamos ver qual o tamanho desse equipamento, para vocês terem uma ideia? Qual a dimensão e peso dessa criatura aqui chamada estaca de sucção? E a gente está falando da aquisição de 24 unidades, tá, pessoal? Vamos lá. Olha o tamanho dessa criatura aí. Você consegue imaginar vários seres humanos empilhados um em cima do outro aqui, ó, dando mais ou menos a altura de 14 pessoas? É mais ou menos o tamanho desse equipamento aqui, dessa estaca de sucção. Ou consegue imaginar cerca de 11 veículos empilhados e 2, um do lado do outro, dando a largura média dessa estaca de sucção e uma altura de 11 veículos? É mais ou menos o tamanho de uma criatura como essa, que a gente precisava dissecar e entender cada detalhe dela. Além disso, se vocês querem saber o peso disso daí, isso que a gente instala a 3.000 metros de profundidade de lâmina d'água através de um navio de instalação, é mais ou menos a altura de uma baleia e meia, uma baleia jubarte e meia, e o peso de 2 baleias dessas. Então, vocês podem imaginar o tamanho do desafio de construção, transporte e instalação de uma estaca de sucção, e a gente está falando de dezenas dessas estacas nesse projeto
que a gente adquiriu recentemente com o nosso cliente. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do bicho que a gente está falando dessa criatura aqui. Então, como é que foi feito o nosso trabalho? A gente dividiu em várias etapas. Como eu falei, a gente dissecou esse equipamento para poder explorar em detalhe cada parte dele e identificar riscos e oportunidades, pontos de atenção, pontos onde a companhia poderia realmente identificar como pontos que a gente poderia interferir junto ao fornecedor ou junto ao mercado fornecedor para reduzir os custos ou trazer novas alternativas para que a gente pudesse construir esse equipamento em condições mais favoráveis. Para vocês terem uma ideia, nesse período de tempo aí, entre agosto, quando a gente tem o orçamento para entregar a proposta para o nosso cliente e ganhar o contrato, até praticamente 1 ano e 2 meses depois, a flutuação foi tão grande que não teria orçamento para a gente fazer esse projeto acontecer. Daí veio essa iniciativa da companhia de montar um time multidisciplinar. A gente não tinha realmente orçamento para comprar esses equipamentos. Não tinha orçamento nem na linha, vamos dizer assim, no P&L, para comprar esses equipamentos, porque o que foi orçado, o valor que foi orçado, já não comprava mais a quantidade que a gente precisava. O design precisou mudar por conta dos avanços tecnológicos e as descobertas do pré-sal, como eu falei anteriormente, fizeram com que esse equipamento tivesse um volume maior do que a gente esperava, pelo menos inicialmente. O design mudou crucialmente, trazendo ainda mais custo para o equipamento. Então a gente não tinha, vamos dizer assim, grana para fazer esse negócio acontecer. Daí veio a ideia de montar um grupo multidisciplinar. A gente precisa fazer acontecer. Esse projeto já está dentro de casa, a gente não pode simplesmente entregar esse projeto de volta para o nosso cliente. A gente precisa fazer esse negócio acontecer no budget. E por isso que aí entra a área de compras realmente como uma área estratégica, junto com outras áreas, para fazerem as coisas acontecerem de forma proativa e trazendo realmente benefícios para a nossa companhia. Então, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo que as áreas entenderam ser importante, fundamental para entender como é que é a construção, o design por dentro de uma estaca de sucção, que eu mostrei para vocês com aquele volume, aquele tamanho imenso, como eu detalhei anteriormente, para vocês terem uma ideia de tamanho e de peso. Então, a gente dissecou, como eu tenho que falar para vocês, foi no detalhe. Fez o que a gente chama na sala de aula, né? Se os meus alunos estão aí, eles sabem disso, o que a gente chama de breakdown structure, ou seja, a gente dissecou esse equipamento em várias partes. É como se pegasse um bolo e separasse ele em cada elemento de construção desse bolo. E foi isso que a gente fez com a estaca de sucção. A gente dividiu em várias partes, desde do topo, né, da parte superior dela, que é praticamente um basculante, até chegar à sua base, que vai totalmente, praticamente enterrada no solo submarino. Então, a gente foi entendendo cada detalhe de construção dessa estaca, como ela é montada, como ela é fabricada, até mesmo na parte relacionada à parte de solda, ou seja, quanto de consumível de solda que precisa ser colocado nesse equipamento para que ele se torne assim instalável. Então a gente pegou cada partezinha e foi entendendo, separando, foi dando nome aos bois para entender como é que os nossos fornecedores conceberam o design dessa estaca de sucção. Ou seja, nós fizemos aquele exercício de empatia, se colocar no lugar do outro para entender o que eles pensaram na hora que eles orçaram para a gente. A diferença do preço de agosto de agosto de 2018 para setembro, outubro de 2019. O que é que mudou na concepção? Nos valores a gente já tinha ideia por conta da flutuação de mercado, mas na concepção do design. Então a gente foi pegando passo a passo cada partezinha e foi separando, colocando numa grande mesa e dando nome a cada elemento para que a gente pudesse entender como é que ele estava sendo construído. Em seguida, a gente fez o famoso cost breakdown. Além de separar cada elemento da estaca de sucção, nós também demos preço a cada um deles. Mas não foi uma fase muito simples, porque algumas das partes desse equipamento, a gente não tinha uma noção exata do custo, porque a gente nunca tinha comprado esses elementos. Alguns deles, como os itens de fixação, os anodos, fazem parte do nosso dia a dia aqui de compras. Porém, uma parte muito importante, que eu vou mostrar anteriormente aqui para vocês, é a parte de chapa, que constrói realmente todo esse canudo, vamos dizer assim, da estaca. Essas tiras de aço, essas chapas calandradas, não são de costume de compra na nossa companhia. E foi aí que, na fase de negociação, a gente teve algumas sacadas que a gente conseguiu trazer para dentro de casa esses valores.
Então, para fazer o cost breakdown, ou seja, dar valor, mensurar valor para cada elementozinho desse aqui, a gente primeiro separou cada elementozinho desse, entendeu junto aos fornecedores como é que eles diagnosticaram esse equipamento, quais eram as referências técnicas de cada um deles. Isso foi um fator muito relacionado à nossa parceria com esses fornecedores, e eu te digo que são apenas 2 no Brasil capazes e qualificados para isso, então nossa parceria de muito tempo valeu a pena nesse caso, que boa parte dos equipamentos que a gente precisava entender o part number, por exemplo, ou as referências comerciais para a gente custear por conta própria, foi muito por conta dessa parceria. Então, muitos desses equipamentos a gente conseguiu custear, outros não. Aí vem uma sacada que eu quero trazer para vocês. Os elementos que a gente não conseguiu custear, porque a gente não tinha ideia como a gente adquiria no mercado, porque não é uma coisa de praxe na companhia, a gente utilizou do que a gente chama de inteligência de mercado. A gente sabia que um dos fornecedores, por exemplo, estava com uma dificuldade financeira, então a gente utilizou isso a nosso favor, por exemplo. A gente conversou com ele e disse o seguinte: ao invés de você comprar essas chapas, por exemplo, do seu fornecedor, porque eu, enquanto cliente, vamos dizer que eu tenho a grana na mão, não faço a abordagem junto com o seu fornecedor e compro essas chapas, que é a parte mais principal, é a parte principal do equipamento, a parte mais onerosa, ao invés de você, e eu melhoro o teu fluxo de caixa. Eu compro no seu lugar. Você negocia, você tem toda a relação comercial, mas quem vai fazer a compra sou eu. Nessa ocasião, eu precisei entender os custos dessas chapas. E aí sim, aquele item que eu não tinha ideia de valor, o fornecedor abriu para mim, para que eu pudesse pensar em fazer essa negociação junto com o fornecedor dele, junto com a usina diretamente, para que eu pudesse entender esses valores. Ele me abriu e aí eu pude fazer o cost breakdown no detalhe, tanto os itens do topo da estaca de sucção, quanto os itens da base, que é cada rodela dessa daqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que fazem parte desse canudo. São várias chapas calandradas e soldadas. Essa parte que a gente tinha maior dificuldade de saber os valores. E a partir dessa estratégia de entender a vida financeira do fornecedor, a gente trouxe uma solução e conseguiu entender esses preços. Então a gente conseguiu precificar, custear os componentes, matéria-prima, os itens de fixação, entre outros, conseguiu estimar, baseado nos nossos custos internos, os custos diretos, os custos indiretos e as despesas gerais, baseados nos nossos valores internos, não dos nossos fornecedores, tá bom? Assim como quantas horas de fabricação, de processo de fabricação esse equipamento precisava, baseado nos nossos números, já que nós somos também fabricantes de equipamentos, não nessas dimensões, não desse tipo, mas a gente tinha uma ideia muito avançada do que era necessário. Então, a gente, baseado nos nossos números, baseado com os números de mercado que a gente foi buscar para os componentes e as taxas de HH internas, a gente chegou num valor que a gente chama do clean sheet. Ou seja, através de uma folha em branco, a gente colocou cada elemento dessa estaca de sucção, deu valores a cada elemento desse, e a partir daí, a gente conseguiu estimar realmente o valor que a gente esperava desse equipamento, baseado, novamente, nos valores que a gente buscou no mercado, sem fazer uma negociação propriamente dita, só com valores de cotação ali, para a gente construir os valores numa tabela de cada elemento, baseado nos nossos custos internos, nossos processos internos, assim como também o nosso HH. Então, tudo isso foi colocado num papel e a gente chegou no que a gente chama no valor ótimo. Mas antes de fazer o valor ótimo, a gente precisou fazer um design review. Por que um design review? Foi a hora que a engenharia sentou junto com as outras áreas e disse: o que eu posso pegar desse projeto inicial e customizar, melhorar? Vamos sentar junto aqui. Separa todos os equipamentos. Quais são as oportunidades que eu tenho de melhoria na concepção desse cara? O que eu posso mudar? Então, sentou outras áreas envolvidas para poder identificar oportunidades de melhoria na concepção. Em seguida, a gente passou para uma oportunidade de melhoria no processo de construção, o passo a passo da construção desse equipamento. Como nós somos uma empresa que tem a metodologia Lean muito enraizada, então a gente começou a pensar como realmente como uma empresa Lean. Então a gente começou a identificar oportunidades no processo de construção e montagem desse equipamento. E depois, junto com a área de suprimentos,
identificar a oportunidade de melhoria na aquisição desses produtos, de cada item desse equipamento, para que a gente pudesse realmente ver uma forma de trazer esses itens separadamente para dentro de casa ou entregando direto para o fornecedor de forma menos onerosa. Então, o Design Review concedeu a gente a participação de suprimentos, é fundamental no Design Review para trazer novos conceitos para dentro de casa. Então, a gente passou por 4 fases, só relembrando aqui. O Breakdown Structure, onde a gente conseguiu entender cada elemento dentro desse equipamento. Depois a gente fez o Cost Breakdown, ou seja, dar valor para cada parte que compõe o elemento. Depois a gente foi para o Clean Sheet, ou seja, uma página em branco, botando cada elemento e cada valor que a gente identificou dentro de casa, tá bom? E em seguida, a gente buscou a otimização desse elemento, revisando os números que a gente tinha feito originalmente para o design original. Então, com essa nova revisão, partiu da gente chegar ao que a gente chama do should cost, ou seja, o valor devido, o valor esperado, e o que eu digo para vocês que é o valor ótimo. Ou seja, a partir do momento que eu consegui identificar os valores previstos para o design anterior e agora para um design novo, customizado, e eu consegui também dar números para ele, eu tenho um valor agora a perseguir junto com os meus fornecedores. Então é hora de eu arregaçar as mangas e começar a negociação. Identificar com cada fornecedor, eu falei que eram só 2, como eles constroem esse equipamento, uma vez que eu fiz uma avaliação do processo construtivo. Entender com eles como é que eles compram esses elementos no mercado, uma vez que eu consegui identificar os fornecedores e oportunidade de novos fornecedores. Entender como é que eles constroem esse equipamento na sua cadeia produtiva dentro da própria empresa, como é que eles passam de uma etapa para outra. Então, eu vou entrar com a minha filosofia Lean dentro do meu fornecedor. E isso fez com que eles abrissem muito da estratégia deles de construção interna e estratégia também de compra para o mercado. Como eu estava falando para vocês, a gente estava numa retomada do processo de óleo e gás, e apesar de todos os inconvenientes que eu falei anteriormente, os fornecedores no Brasil estavam muito sedentos por esse projeto, para colocar essas estacas dentro de casa. Então, isso também contou muito a nosso favor no processo de negociação. Então, quando a gente identificou o melhor custo, o should cost, o ótimo valor que a gente gostaria de negociar, a gente estava apto a negociar de igual para igual com o fornecedor, etapa por etapa. A gente conseguiu itemizar todos os itens, logicamente, da nossa negociação e passar um por um, desafiando o fornecedor a buscar novas formas de construção, novas formas de aquisição de cada item e novas formas de entrega desse item para mim, porque tem uma forma de logística também muito, muito delicada desse equipamento, desde a fabricação em solo até a entrega desse equipamento no mar. Tá bom? Então, a gente conseguiu desafiar ponto a ponto junto aos nossos fornecedores na construção desse equipamento. Então, o que trouxe de benefício para a gente? A alteração no design original acarretou em quê? Redução significativa no peso total do equipamento. Se a gente está falando de um equipamento de aço, cada quilo de aço ali é custo. E é custo em toda a cadeia. Desde a compra da matéria-prima até a entrega desse material para o nosso cliente, a instalação desse item no solo marinho. Então, a alteração do design trouxe bastante, uma redução significativa para a gente e possibilitou a gente, consequentemente, reduzir o peso total e, em consequência, também o custo do equipamento. Menos aço envolvido, como eu falei, houve uma flutuação no preço do aço significativa nesse período. Então, a redução do peso traz, consequentemente, uma redução de custo. Revisão dos processos de construção e montagem dos fabricantes, ou seja, na hora que eu interferi, fui entender como é que ele fabricava isso dentro de casa, etapa por etapa, até a entrega final, e a gente com a nossa metodologia Lean, a gente foi otimizando a construção desse equipamento dentro do fornecedor, para que ele pudesse revisar a sua construção e entregar uma proposta mais competitiva, já com a nossa visão dentro da casa dele. Então, a gente esteve lá entendendo como é que funcionava cada etapa de construção e foi interferindo com a nossa visão interna também de fábrica. Terceira parte, identificação de melhores condições comerciais e financeiras, principalmente para os itens mais críticos, onde é que eu, que detinha o poder, o dinheiro nas mãos,
poderia, junto aos subfornecedores, ou seja, junto aos fornecedores dos fabricantes, interferir para que eles nos dessem umas condições comerciais melhores, nem que fosse até uma condição de pagamento mais interessante para melhorar o cash flow do meu fornecedor, do fabricante, e melhorar a condição comercial comigo. E foi a hora que a gente vai em parceria com eles e também com a nossa área financeira, junto ao fornecedor dos itens mais críticos, fazer uma negociação ainda mais intensa. E foi muito interessante essa negociação também, principalmente com as usinas. E o quarto ponto também muito importante, nós, como também fabricantes de equipamentos submarinos, conseguimos identificar fornecedores alternativos àqueles que os fabricantes estavam utilizando. Muitos fornecedores não atendem a eles porque eles têm um tamanho menor do que a gente, e com alguns a gente tinha contratos de longo prazo, o que facilitou também na negociação de itens menos críticos, mas que também tem um valor interessante dentro da composição do equipamento. Então, na medida que a gente trouxe também fornecedores alternativos para os fabricantes, eles conseguiram também condições comerciais melhores. Então, o should cost trouxe para a gente, no mínimo, 4 elementos muito importantes para a negociação com os fornecedores. Isso gerou um resultado muito legal, pessoal, porque internamente equipe multidisciplinar passou a trabalhar em outros equipamentos, como jumpers, por exemplo, que a gente chama de spool rígido, dentro da área de óleo e gás é muito comum, são equipamentos também de valores agregados muito altos. Então, começou a gerar um fator de desenvolvimento da empresa para fazer outros trabalhos de should cost. Exatamente por isso. Buscar alternativas, buscar parceria com fornecedores e identificar oportunidades que possam trazer para a gente maior competitividade no mercado. Não só já na fase de projeto, mas desde a fase de concepção da concorrência, para que a gente seja competitivo desde a concorrência e ganhe projeto já com uma margem significativa. Então, com isso, para finalizar com vocês, o resultado que a gente obteve com esse trabalho não foi nada mais, nada menos que quase 25% de redução de custo comparado ao orçamento original da fase de proposta, da fase de concorrência de agosto de 2018. Ou seja, várias oscilações ocorreram no mercado, como eu falei para vocês, de alteração de preço, aumento no valor do aço, oscilação do câmbio, variação do barril de petróleo, escassez de fornecedores, todas as incógnitas no processo de exploração e produção no pré-sal, ainda mais num campo novo, que é o campo de Libra, e também todas as variações relacionadas à tecnologia que a gente precisa implantar para fazer o projeto acontecer. Então, através desse trabalho multidisciplinar e também em parceria com os fornecedores, onde eles abriram boa parte do seu processo fabril, dos seus custos e das suas parcerias também com seus subfornecedores, possibilitou fazer a gente fazer um trabalho minucioso, detalhado, como eu falei para vocês, trazendo uma ferramenta muito comum que a gente fala em sala de aula para dentro da empresa, trazendo realmente o resultado esperado. E um resultado de 25% de saving não é para qualquer um. É realmente um esforço muito grande que precisa de parceria por todos os lados. Então, pessoal, eu espero que esse trabalho que a gente desenvolveu possa servir de exemplo para as empresas de vocês, para o trabalho de vocês. Saibam que o papel de nós, profissionais de compras, não se limita a chegar segunda-feira de manhã, receber requisições e colocar pedidos no sistema. A gente, com as ferramentas de compras, com as parcerias certas, identificando oportunidades, a gente consegue sim trazer resultados eficientes para a nossa empresa, que realmente possam impactar nos resultados da empresa, mas sim também na nossa carreira. Tenho certeza que esse resultado aqui gerou bastante visibilidade para o nosso trabalho na companhia e todos nós fomos premiados por isso. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês e estou esperando vocês lá na sala de perguntas e respostas para a gente poder explorar um pouquinho mais sobre esse trabalho que foi realmente fantástico na nossa companhia. Agradeço bastante, então eu fico à disposição de vocês. Até a próxima. Um grande abraço para todos os meus amigos e meus alunos, né, da Live University. Tchau, tchau, pessoal.